A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Assim diz Provérbios 12, verso 4. Venha comigo e caminhe com Deus. Olá, querida amiga, tudo bem com você? Eu quero dar saudações e bem-vindos às minhas novas amigas e também a Camila Wagner, minha amiga do Sul. Nós nos conhecemos ali em Joinville, quando moramos ali pertinho deles. E é uma bênção ter a sua amizade desde sempre, querida Camila. Seja bem-vinda aqui, eu sei que você já acompanha. Mas eu quero dizer diante de todos, seja bem-vinda. Amém? Vamos meditar então em uma coroa de virtuosidade, que é o tema de hoje, para as mulheres casadas e também para aquelas que aspiram um matrimônio. Ontem admiramos a coroa da graça que nós mulheres que amamos a Deus tanto almejamos. Hoje analisaremos outra coroa, também muito preciosa. No entanto, desta vez nós mesmas seremos a coroa usada por outra pessoa, nosso marido. Quando começamos a meditar sobre as palavras, a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, descobrimos dois significados para a coroa. Significado número 1, a cerimônia do casamento. Coroa se refere à prática de coroar os noivos. Na noite do casamento, quando chegava o momento de ir ao encontro da noiva, o noivo se vestia como um rei e usava uma coroa de ouro como símbolo de sua nova posição de autoridade e honra. Significado número 2, a festa do casamento. A coroa é símbolo de alegria e foi usada em todas as ocasiões de festa e comemorações, inclusive em casamentos. Você não concorda comigo que ser uma fonte de honra, alegria e satisfação para o seu marido é um grande privilégio? Ponha em prática estas 10 sugestões para que você brilhe mais do que nunca. Antes de continuar, eu quero pedir desculpa pelo barulho. Os vizinhos estão mexendo com jardinagem ali e o barulho pode estar irritando um pouco o seu ouvido. Mas vamos lá. Seja uma mulher temente ao Senhor. A verdadeira piedade e virtude são cultivadas no íntimo, onde o Espírito de Deus trabalha. Tenha um firme compromisso com os padrões de Deus. Ame ao Senhor, obedeça aos seus mandamentos e o siga de todo o coração. Seja fiel às promessas feitas na cerimônia do casamento. Tome a decisão inabalável de ser fiel ao seu marido. Sinta-se feliz quando seu marido for o centro das atenções. Lembre-se, é ele quem está usando a coroa. Seja leal a seu marido. Guarde as fraquezas e as falhas dele só para você. Exerça influência emocional positiva. Permaneça firme e resistente ao lado dele. Exerça influência física positiva. Seja uma excelente administradora do seu lar. Exerça influência financeira positiva. Seja diligente e parcimoniosa. E exerça influência positiva sobre os seus filhos. Ensine-os e eduque-os no caminho do Senhor. Isso honrará o pai deles. Seja uma esposa que honra o marido diariamente e por toda a vida. Uma mulher piedosa e virtuosa se transforma no ornamento mais brilhante do seu marido, uma coroa gloriosa de virtude. É por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derriba. A palavra de Deus nos diz que nós temos em nossas mãos o poder
de ser um sustentáculo da nossa casa, mas também nós temos o poder de derribar. A palavra do Senhor diz aqui que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Está honrando o nosso marido. Nossa vida honra ao nosso marido quando nós somos isso que foi destacado pela autora Elizabeth George aqui no seu devocional Mulheres que Amaram a Deus. Ou seja, sermos uma mulher temente a Deus honra o nosso marido. Ter compromisso com os padrões de Deus honra o nosso marido. Ser fiel, como dissemos na cerimônia de casamento, honra. E eu queria me ater a esse ponto aqui. Sentir-se feliz quando seu marido for o centro das atenções. Por que eu queria me ater a esse ponto aqui em específico? Porque numa sociedade como nós estamos vivendo hoje, onde os valores estão sendo invertidos, os padrões bíblicos estão sendo deixados de lado por muitas pessoas, inclusive mulheres que se dizem cristãs. Ter um marido que tem um melhor ganho, ou ter um marido que trabalha e ela não trabalha fora, ou ter um marido que se destaca aos olhos da sociedade, para muitas mulheres é simplesmente algo aterrorizador ver o seu marido ser um expoente. Pois eu digo para você, para mim não tem maior alegria que ver o meu esposo se destacando, e como a palavra diz, né, lá em Provérbios 28, que o seu esposo, tem um trechinho lá, Provérbios 31, que diz que o esposo da mulher virtuosa, ele está às portas da cidade, ele é colocado como juiz daquela cidade. Ela é virtuosa, ela faz o papel dela, ela é empreendedora dentro da sua casa, ela faz render as economias, ela faz com que os seus filhos sejam filhos honrados, obedientes, homens e mulheres bondosos e cheios de graça. Isso tudo é coroa para o marido e faz com que ele se destaque ainda mais às portas da cidade. A palavra de Deus diz também em Timóteo, não sei se é 1º ou 2º Timóteo, não me lembro, eu sou péssima com referências para gravar as referências, mas diz que o pastor ou o bispo, né, o sacerdote, seja primeiramente o exemplo do seu lar, seja o sacerdote da sua casa. Se ele quiser ser sacerdote fora dela, seja ele primeiro o sacerdote da sua casa. Ou seja, é a nossa casa que nos dá credibilidade para avançarmos em outras áreas fora do contexto, né, doméstico. E o nosso esposo se destacar deve ser sim uma alegria para o nosso coração. A alegria deve ser tamanha dentro de nossos corações como esposas, a ponto de não caber dentro do peito e a gente poder dizer: o meu esposo é um homem honrado, o meu esposo ele é benquisto, né, na sociedade, ele tem seu valor, ele tem seu destaque, ele tem uma influência positiva fora das paredes da nossa casa, né? Isso é honrar o nosso marido. E eu queria frisar essa parte, porque eu percebo, eu já vi mulheres ficarem muito chateadas de seu esposo destacar-se fora de casa e ela simplesmente dizer: eu sou dona de casa, ele tem o trabalho dele, eu sou dona de casa, tal, e fica chateada com isso. Não, minhas amigas, não é motivo para nós ficarmos chateadas e sim felizes, porque é um peso e uma sobrecarga muito grande eles estarem lá fora, atuando na sociedade. É um peso muito grande. Quando eles chegarem em casa, nós precisamos
dar aos nossos esposos um ambiente bem favorável, de muito descanso, porque além da sobrecarga física de ter que trazer o sustento para nossas casas, é também uma sobrecarga espiritual muito grande. Está atuando nos meios comerciais, nas posições de liderança lá fora, é muito pesado. Que nosso coração possa se encher de alegria em sermos as mulheres que Deus escolheu para que venhamos atuar exatamente como Ele quer, dando ao nosso lar o conforto, graça, beleza, sendo colunas de beleza e sustento para dentro da nossa casa. Bom, gostaria de falar muito mais, sempre eu gostaria de falar muito mais, mas para não ficar algo muito extenuante e extenso, vamos parando por aqui, porque ainda vamos meditar bastante em Provérbios, sobre sermos virtuosas, edificadoras e graciosas dentro do nosso lar e, de certa forma, sendo essas mulheres, também vai repercutir a beleza da nossa vida lá fora, através dos nossos filhos e do nosso marido. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.